Eu vou apresentar um pouquinho da empresa, os nossos valores. A Profit Coach está no mercado já há 23 anos, trabalhando com coaching exclusivamente, treinamento de coach, treinamento para coach, treinamento em coaching e coaching também. Eu vou falar um pouquinho dos nossos projetos lá no final da palestra, mas eu acho que é importante a gente trazer os valores da gente. Então, confiança é um valor primordial para a gente tem que confiar no potencial do cliente. Comprometimento no atendimento das metas dele, não das nossas para ele. Coragem para dizer o que tem que ser dito. Solidariedade para dizer isso de forma construtiva. Integridade para assumir essa responsabilidade, que às vezes é difícil. E pioneirismo para manter a própria capacitação no estado da arte. Essa missão é disponibilizar como coach, mentor, facilitador o apoio necessário que cada cliente, e aí cliente é tanto pessoa física quanto a organização propriamente dita, né? De forma que ele alcance o que ele busca. Aqui está meu currículo, depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Se alguém quer saber mais sobre coaching, eu sugiro a leitura desse livro que eu escrevi, que já está na segunda edição. Nesse livro, inclusive, a gente incluiu um manual para o patrocinador, para o RH, para o chefe que está patrocinando o coaching. E, como eu disse, né, a gente está aí desde 99, eu mudei um pouquinho, eu sou essa aqui, que fazia coaching por telefone, né, o cabelinho bem assim, mudei um pouquinho, né, pouca coisa, né, vamos aí. Então, vamos falar do líder coach. Por que que todo bom líder precisa saber praticar coaching? Eu botei na chamada para vocês aquela frase, né? Se educação de criança e liderança tivesse uma fórmula certa, uma fórmula infalível, alguém já tinha escrito o livro e vendia mais do que a Bíblia ou o Corão junto. Então, o que que a gente precisa, né? Então, estou trazendo aqui duas fontes, a nossa experiência e uma pesquisa realizada pela ICF e pela Human Capital Institute, foi divulgada em 2019. Vocês podem encontrar essa pesquisa no site da ICF, Pacto de Coaching nas Culturas e de Iniciativas de Mudança. Eu não vou trazer toda a pesquisa aqui, vou trazer só alguns highlights, mas recomendo a vocês que leiam, porque é bem interessante, é uma pesquisa em cima da realidade. E na pesquisa aparece a seguinte, digamos, a seguinte dicotomia, né? Que nas organizações o coaching às vezes aparece como uma questão de performance, né? Resultado, e em outras vezes aparece como uma questão de desenvolvimento de pessoas, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, há uma questão de parceria. Quando a gente está falando de performance, ainda temos aqui uma questão de líder. Então, o performance tem que ser levado pelo líder, o desenvolvimento das pessoas pelo coach. Essa pessoa pode ser a mesma? Eu acho que sim, é isso que eu vou trazer para você. O que está acontecendo no mundo hoje? A gente já vem falando desde 1970. O mundo está mudando muito rápido. Depois apareceu o VUCA, ambiguidade. Agora apareceu a inteligência artificial. É unstoppable, é imparável. Nada pode parar isso. Essa mudança consistente o tempo todo. E as organizações têm na sua liderança, principalmente na alta liderança, pessoas que têm uma idade que já têm hábitos formados. São pessoas de 40, 50, 60 anos que têm hábitos que levaram eles ao sucesso e levaram eles àquele momento de sucesso. Então, é difícil uma pessoa abandonar os hábitos de sucesso. Então, as tentativas da organização mudar para acompanhar as mudanças que estão acontecendo no mundo exterior fracassam. E por que que elas fracassam? Resistência, falta de clareza, medo, confusão. As pessoas inferem coisas e assumem que aquilo é a verdade. Mas tem alguns projetos que são bem-sucedidos. Quais são os elementos presentes nesses projetos de mudança bem-sucedidos? É disso que a gente está falando, porque você implantar uma cultura de líder coach é uma mudança que vai apoiar a tua organização a se desenvolver nesse mundo que está mudando e vai continuar mudando. Então, o que que as organizações bem-sucedidas fazem? Isso está lá na pesquisa.
diferente das outras que são mal-sucedidas. A primeira questão, elas se preparam à mudança. Elas se preparam para mudar. Elas fazem uma mudança em que elas preparam não só os sistemas, digamos, os processos, mas as pessoas são preparadas para a mudança. Elas contratam coach profissional para iniciar a mudança pela alta direção e desenvolvem executivos com habilidades de coaches internos, porque o coaching facilita essa transição, seja ela hoje, seja ela amanhã. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí adiante. Então, quais são os indicadores, assim, os elementos para você implantar um líder coach numa organização? Primeiro, é oferecer coaching individual para alta liderança. A alta liderança tem que comprar o projeto. Ela tem que gostar de coaching. Eu fui uma vez visitar uma empresa e o RH pediu para eu conversar com o presidente. Eu entrei, comecei a conversar com o presidente. E ele, no meio da conversa, ele me interrompeu e disse: Eu sei muito bem o que é coaching. Minha mãe fazia com chinelo. Não vai ser possível implantar numa organização que tem um líder, tem essa perspectiva, que tenda, né, mude. Ele só entende o autoritário. Então, como é que ele vai fazer essa mudança? Então, começa a ficar mais barato começar por cima. Apesar de ser um coaching muito mais caro, porque você não vai contratar um coach recém saído da academia, você vai ter que contratar um coach com experiência, da mesma forma que quando você vai criar uma ponte super complexa sobre o Rio Amazonas, você não vai contratar um engenheiro que recém saiu da escola, você vai contratar um engenheiro que tenha experiência. Esse engenheiro vai custar mais caro, esse coach também vai custar mais caro. Então, oferece coach para alta liderança de coaches acreditados, coaches com credencial de associações independentes, né? A gente tem aqui no Brasil algumas associações que não são associações de verdade, são associações com fins lucrativos que têm dono. Essa associação, ela não tem a independência necessária para credenciar um coach. A ICF tem. Segundo ponto, garanta que os principais líderes demonstrem coach approach no desenvolvimento das pessoas. Para isso, eles vão precisar aprender. Para eles aprenderem, comece pelos mais bem-sucedidos. Comece pelos coaches que estão, os gerentes, os gestores que têm mais sucesso na organização. Oriente a empresa para coach ambição. O que é isso? Isso é o seguinte: se você começar a oferecer coaching para gente que tem problemas de desempenho ou que tem problemas de comportamento, na hora que você quiser estabelecer uma cultura de coaching, coach vai virar castigo e ninguém vai querer. Eu, quando comecei a minha carreira lá em 1999, uma das empresas que me contratou para fazer coaching de um sujeito que era super difícil, comportamento, muito autoritário, esmagava, assediava a equipe. Eu entrava no elevador, saía todo mundo, ninguém queria nem andar de elevador comigo, porque eu virei o castigo. Então, você quer exatamente o contrário, você quer o coach ambição. O coach ambição, você vai premiar as pessoas que têm bom desempenho, que têm bom relacionamento, de forma que oferecer coaching para elas e que elas recebam coaching também. E oriente a empresa para encorajar e incentivar a cultura de feedback apreciativo. A Gallup, apesar de ser minha concorrente, tem uma pesquisa maravilhosa chamada Descubra os seus pontos fortes. E eles têm nessa pesquisa a comprovação de que quanto mais você reconhece e encoraja e incentiva os talentos das pessoas, mais elas te dão em troca. Mais elas crescem, mais elas dão desenvolvimento, mais elas, enfim. Gente, nós somos poucos aqui, então se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Só levantar a mãozinha aí que eu sigo em frente com vocês. Qual é o desafio, né, da implantação de uma cultura de coach, uma liderança coach? O desafio é isso aqui. A definição de coach é uma parceria com o cliente em um processo criativo que instiga a reflexão
e os inspira a maximizar seu potencial profissional e pessoal. Muito bem. Os nossos clientes relatam uma porção de resultados positivos. Então, a gente quer estabelecer uma liderança coach, uma cultura organizacional que considere o coach approach para conseguir esses resultados. Então, o que que distingue os papéis de coaching, mentoria, psicoterapia? É a relação entre iguais. Se eu tenho uma relação entre iguais, se é uma parceria, como diz a definição, como é que um chefe vai fazer isso? Ele não é igual à equipe dele, ele tem mais poder. Então, o desafio é esse, é como trazer esse chefe poderoso para uma relação de parceria com a sua equipe. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos primeiro olhar uma distinção. E a gente vai falar mais disso mais lá na frente, quando a gente estiver falando de contratação. Quando você contrata um coach externo, por mais que você brife ele, por mais que você diga a ele quais são os resultados que você quer do processo de coaching, o que acontece durante a sessão é confidencial. Então, o controle dessa agenda é do cliente. Até porque, se o coach quiser controlar a agenda do que vai ser conversado, o cliente pode entrar em resistência. Então, o controle da agenda é do cliente, queira você ou não. Quando você está falando de líder coach, o controle da agenda é do líder, que está ali fazendo coaching em alguém da sua equipe. Ou é o RH, ou é o BP, ou é um departamento de coaching. Mas ali você tem um outro tipo de relação que não é só a parceria, você tem uma relação de poder. Então, esse é o conflito, esse é o desafio da implantação da cultura coach, a implantação do líder coach. Voltando aqui, a gente já fez um projeto, foi na BR, 2014, 2015, em que a gente treinou cerca de 300 gestores para assumirem uma liderança com uma abordagem coach no desenvolvimento das pessoas. E a resistência que eles apresentavam era a seguinte: se eu começar a ser parceiro das pessoas da minha equipe, eles não vão mais me respeitar. Eles não vão mais me obedecer quando eu precisar que eles me obedeçam. Então, esse é o medo. Isso é a trava. É o que está travando eles. Se a gente distinguir o que é um bom líder de um líder coach, você vai ter um bom líder, ele busca sucesso, ele busca resultado, enquanto que um líder coach já se sente um sucesso. Ele já é um modelo. O bom líder, ele tem um bom discurso, ele se comunica bem, ele incentiva as pessoas, ele apresenta as metas, ele declara as mudanças que são necessárias. O líder coach, ele faz o que ele prega. Então, se ele está dizendo alguma coisa, ele vai fazer aquilo que ele está dizendo. O bom líder gerencia os recursos. O líder coach desenvolve novos recursos. Na medida que ele sabe ter uma conversa coach, ele consegue ajudar aquele recurso que produz 10 para produzir 20, com menos esforço e menos estresse. O bom líder trabalha muito. O líder coach é um exemplo de equilíbrio. O bom líder, ele vai ter metas otimistas, ele vai exigir muito, enquanto que o líder coach, ele pode ousar metas impossíveis, porque ele tem uma capacidade de desenvolver pessoas de forma que elas alcancem coisas que aparentemente eram impossíveis. Mas ele não é maluco, então ele tem um plano B. O bom líder, ele estabelece metas e expectativas. O líder coach já coopera no alcance das metas e das expectativas. O bom líder busca os gaps de desempenho para consertar. O líder coach já busca e reforça os talentos, as forças de cada indivíduo. O bom líder define consequências para o indivíduo.
O líder coach apoia o indivíduo para que ele descubra custo-benefício. Quais são as consequências que você vai ter quando você fizer isso? O que que pode acontecer de bom, o que que pode acontecer de ruim? O bom líder vai definir um prazo de solução, um prazo de entrega. O líder coach já vai negociar esse prazo. O bom líder segue processos de desenvolvimento da organização. Ele dá hora de dar feedback, ele dá feedback. Na hora de fazer o PDI, ele faz o PDI. O líder coach cria oportunidades para conversas de desenvolvimento. Na hora de desenvolver pessoas, o bom líder acompanha as metas, verifica, avalia os resultados, dá os feedbacks, oferece aconselhos, estratégias e soluções de desenvolvimento, faz follow-up nos PDIs e nos planos de ação. Então, ele é o encarregado da ação. O líder coach, ele vai trabalhar alinhado com o que o indivíduo deseja alcançar. Ele já entendeu que ninguém muda porque o outro quer, né? Ele encoraja a autodescoberta do indivíduo, traz à tona as estratégias e soluções geradas pelo indivíduo e mantém o indivíduo como responsável encarregado da ação. O que dá mais trabalho? Ser um bom líder ou um líder coach? Você tem no bom líder uma carga de trabalho muito maior porque ele tem uma abordagem de comando e controle. O líder coach, como ele tem uma abordagem de apoio e colaboração, ele tem menos trabalho, ele bota menos a mão na massa, ele deixa mais responsabilidade com a equipe. Então, resumindo, o bom líder trabalha com comando e controle, o líder coach trabalha com apoio e colaboração. Se a gente tem hoje um bom líder e amanhã a gente quer ter um líder coach, o que vai levar a organização daqui para lá? A maior parte das pessoas acha que treinamento vai ajudar. Ajuda, mas não é tudo. Esse conceito é o seguinte: para você fazer qualquer mudança em você ou numa organização, você tem que poder fazer essa mudança, você tem que querer fazer essa mudança e você tem que saber fazer essa mudança. Se você tem esses três elementos, você consegue fazer uma mudança. Pensa em qualquer mudança que você quis fazer na sua vida. Ah, eu quero ser uma pessoa que sabe falar inglês. Você pode falar inglês? É proibido por lei falar inglês nesse país? Não, não é. Então você pode falar inglês. Você tem poder aquisitivo para conseguir um curso ou alguém que te ajude a falar inglês? Tem. Ok, você quer falar inglês? Isso é uma coisa importante para você, você valoriza isso? Ok. Como é que você vai aprender a saber falar inglês? Se você pode, quer e sabe, você fala inglês. A questão é que quando a gente está falando de organizações, o poder está na alta liderança. Então, será que essa alta liderança sabe o que ganha com essa transformação? Muitas vezes, quando a gente está vendendo um projeto, eu já fui de recursos humanos, já fui de organizações grandes, já trabalhei com isso. A gente, assim, na melhor das boas intenções, para vender um projeto, a gente só fala dos benefícios. E aí o que acontece? O primeiro caplangue que tem na estrada, o primeiro buraco, o líder descobre o que ele está perdendo e para, bota o pé no freio. Então, é importante que a alta liderança saiba o que ganha e saiba o que perde, porque não há ganho sem perda, isso não existe. Então, ela precisa saber e elaborar isso internamente, e um coach externo pode ajudar ele a aprender isso, a entender isso, e ver, pesar, e ver qual é a melhor estratégia, qual é a melhor tática, o que ele realmente quer para aquela organização. Essa alta liderança está comprometida, ela vai patrocinar tanto no apoio moral, no discurso, como no orçamento. Então, uma dica: existe um item no orçamento específico para coaching? Eu fico impressionada a quantidade de pessoas que me ligam, e vem me ligando há 23 anos,
Centeliana, a gente quer um orçamento para um projeto de coaching. Eu digo, que maravilha, adoro clientes, que bom, vamos fazer o seu orçamento. Quanto você quer gastar? Ah, não sei. Gente, a gente não sai de casa para almoçar sem saber quanto quer gastar. Você pode gastar mais, você pode gastar menos, mas você tem que saber quanto você quer gastar. Quanto que você pode gastar. Porque coaching, projetos de coaching, assim como projetos de uma casa, ou mesmo de um almoço, pode sair de 10 até 1 milhão. Né? Se você for comer no McDonald's, você vai comer baratinho. Se você for comer no Maximus em Paris, você vai ter que pagar passagem, estadia em Paris, o almoço, vai ficar um pouquinho mais caro. Então, você tem que saber o que que você tem para gastar. Algumas pessoas acham, não, eu quero saber quanto custa um projeto. Um projeto de coaching pode começar só com a alta liderança, vai custar aí 20, 25 mil reais, e pode envolver a organização inteira, levar 4, 5 anos. A gente fez um projeto da BR, levou 3 anos. A gente fez um projeto na Golden Cross, levou 2 anos e meio. E o da BR só parou porque veio a crise que a gente teve em 2015. Então a gente teve que parar o projeto. A empresa teve que parar. Né? Então, quanto você quer gastar? Essa pergunta tem que ser feita. Se você não sabe o quanto você quer gastar, é claro que você pode vir, a gente pode fazer um orçamento, olha, um orçamento aqui, um orçamento ali, mas você tem que ter uma noção do quanto você vai gastar. Senão você não vai conseguir fazer um projeto de mudança de cultura. O outro elemento é o querer. Então, a alta liderança, mesmo sabendo o que ela perde, ela quer essa transformação. E a melhor forma de você descobrir se ela de fato quer é se ela escolheu trabalhar metas individuais, se ela está inteiramente comprometida com o processo dela, ou se tem coisas mais importantes que ela está priorizando, se ela assume a responsabilidade do próprio desenvolvimento, né, das coisas que ela precisa desenvolver nela, e se ela assume a diferença entre saber o que tem que fazer e fazer de fato. A gente já fez um projeto numa organização que o patrocinador virou para mim e disse: Não, eu estou fazendo coaching não é porque eu quero, é para dar exemplo para os outros. Então ele faltava as sessões, ele não ia, porque ele dizia para mim que ele já sabia tudo que ele tinha que fazer. Mas ele fazia, de fato, ele já sabia o que tinha que fazer. Você ia olhar na profundidade e não fazia. Então, se a alta liderança diz que quer, que vai fazer, que pode, vamos em frente. Se ela disse, estamos comprometidos, coloca ela num processo de coaching e verifica se ela de fato quer. Porque senão você vai jogar dinheiro fora. E por fim, o saber. Aí sim, depois da gente já ter um orçamento, já ter, digamos assim, os líderes, principais líderes da organização realmente querendo, aí sim você vai começar um programa de formação em coaching para os líderes dessa organização. A nossa sugestão é que você faça um programa de formação em coaching conosco, mas existem outros programas, né? Não precisa ser tudo conosco, mas que seja acreditado por uma associação independente como a ICF. E que nesse programa ele trabalhe as duas vertentes, a mentalidade de coaching e a competência do coach, as competências. Não adianta só trazer um modelo de conversa coach, não adianta, precisa mudar a mentalidade. Como é que é essa mentalidade? São duas premissas. A primeira é: cada pessoa é a melhor especialista sobre sua vida profissional e pessoal, porque só ela sabe quem ela quer e pode ser. Essa primeira premissa, se o RH me liga, o empresário me liga, e eu mostro essa premissa para ele, apresento essa premissa,
E a pessoa, o interlocutor, vira para mim e diz: nada, isso é porque você não conhece o povo que trabalha aqui. Desiste. Ele próprio, que é o patrocinador, já não tem essa premissa. Ou ele muda a crença de que cada pessoa é melhor especialista sobre sua vida, ou dificilmente ele vai ter a confiança necessária para fazer coaching, receber coaching. A segunda premissa é que todas as pessoas são criativas, habilidosas e completas, porque a natureza não cria lixo. Então, todos nós somos. O que acontece às vezes é que as pessoas vão ficando menos criativas, menos habilidosas e menos completas, porque o ambiente não permite. O ambiente transforma elas em lixo. Competências críticas: contratação, ouvir generosamente, perguntar poderosamente. Vamos falar um pouquinho da contratação. Para a gente falar de contratação, a gente primeiro tem que falar de confiança. Para você criar confiança, a conversa entre o líder e a pessoa, o liderado, precisa ter papéis claros. É uma DR. Qual é o meu papel aqui? O que você espera de mim? O que eu posso esperar de você? Esse líder tem que ser um exemplo. Ele tem o walk your talk. Ele tem que estar coerente o que ele diz com o que ele faz. E a intenção da conversa, a intenção do processo de coaching precisa ser declarada. O que mais acontece de problemas no coaching interno, no líder coach, é que o líder pressupõe que o liderado já sabe a intenção dele. Não sabe. Pode até achar que sabe, mas não sabe. Então, isso precisa ser descrito, precisa ser conversado. Qual é a minha intenção aqui? Minha intenção é que você desenvolva o espírito de equipe. Se você desenvolver o espírito de equipe, essa equipe vai ter isso, 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 você vai ter isso, isso, isso. Como é que você se sente a gente trabalhando para você desenvolver o espírito de equipe? O espírito de equipe é uma coisa importante para você. Ai, que o sujeito só gosta de trabalhar sozinho. Não adianta você querer empurrar ele para uma atitude que ele não quer ter. Eu fumava. Tive um marido que passou 10 anos me pedindo para parar de fumar. Eu não parei de fumar. E era um marido que eu gostava. Um dia eu resolvi parar de fumar, parei de fumar. A mudança não pode vir de fora, a mudança tem que vir de dentro. Então, se a intenção não está declarada, se as metas não estão declaradas, se o objetivo daquela conversa não está declarado em voz alta, a pessoa não vai entrar num nível de confiança. Ela vai entrar desconfiando e não confiando. A contratação também ela tem dois elementos importantes. Um é a meta, o que vai acontecer fora da sessão. E o outro é o que vai ser conversado dentro da sessão. Então, se a meta, por exemplo, fosse ter filhos, é claro que o foco não vai ser fazer sexo dentro da sessão. Então, você precisa separar o que é o que vai acontecer fora e o que vai acontecer dentro. E tanto a definição da meta quanto a definição do foco, ele precisa ser discutido. Qual é o resultado esperado? Qual é o impacto que esse resultado vai ter na vida da pessoa? Como é que a gente vai medir esse resultado? E qual é a melhor abordagem para aquela pessoa para a gente discutir aquele tema? Então, a contratação é um elemento importante porque ele reforça a confiança. Na hora que você intenção está declarada, você reforça a confiança. E essa é uma questão complexa quando a gente está falando de liderança. Porque o líder entende que ele já sabe, que o outro já sabe. Então, isso não precisa ser discutido. Olha, a meta para esse sujeito é ele ser menos detalhista, porque ele perde muito tempo sendo detalhista.
Essa é a meta que o chefe tem para o liderado. Ele estabeleceu essa meta junto com o liderado. O liderado concorda com a meta. O que precisa ser trabalhado para aquela pessoa ser menos detalhista? Só a própria pessoa sabe. E aí a gente volta aqui na primeira premissa. Só ela sabe o que ela precisa de conversar e trabalhar para ser menos detalhista. Eu, do lado de fora, posso achar que para ela ser menos detalhista, ela precisa prestar mais atenção na visão geral, no estratégico, mas isso para ela pode não ter o menor sentido. Ela é que precisa descobrir aonde que ela vai ter que trabalhar. Perguntas, questões. Uma pergunta, em toda essa conversa, é dito para o liderado que é uma conversa de líder coach ou não? Não precisa. Você pode até chamar de outra coisa. Você pode chamar de uma conversa de desenvolvimento. Você pode chamar de uma conversa coach. Você pode chamar de PDI. Você pode chamar de plano de desenvolvimento, uma conversa para o seu plano de desenvolvimento. Você pode dar o nome que você quiser. Até porque em algumas organizações, coaching já virou puxão de orelha. Então, talvez seja bom você não usar a palavra coach. Faz sentido? Sim. Mais alguma questão, gente? Então, resumindo, né? Como é que a gente faz com que um chefe assuma o papel de líder coach? A gente tem que ter os executivos sênior valorizando o coach, líderes coaches internos treinados por um programa acreditado pela ICF ou por alguma outra associação independente, colaboradores que valorizam e têm a oportunidade de requerer coaching. E coaching tem um item de orçamento dedicado a ele. Nós estamos numa sociedade capitalista. Se você tem um projeto que não tem orçamento, você não tem um projeto. O orçamento pode começar pequeno e depois ir crescendo, mas você não tem orçamento, você não tem projeto. Esse projeto que a gente fez na BR Petrobras, eu conversei sobre esse projeto com o RH responsável durante 2 anos, antes da gente fechar uma proposta. A gente saía, naquela época a gente saía para almoçar, porque não tinha pandemia ainda, ficava conversando, e ela falava da cultura da organização, e a gente conversava, até que ela teve a argumentação suficiente e o ambiente interno propício para ela poder propor um projeto como esse. Porque é um projeto muito grande, é um projeto de 2, 3 anos. Não é um projeto que você vai fazer em uma semana. Eu posso treinar o seu executivo em uma semana. Em 30, 60 horas eu treino o seu executivo para aprender a fazer coaching. Mas ele vai poder fazer coaching? Ele vai querer fazer coaching? Se ele não pode, porque o chefe dele exige coisas que estão fora daquele padrão, daquela forma de trabalhar, ele não vai poder. Se ele tem crenças internas que sem comando e controle as pessoas não trabalham, ele não vai querer fazer coaching. Então não adianta treinar. Faça um filme para eles, mais barato. Tem algum impeditivo com relação à parte dos liderados a, entre aspas, aceitarem esse novo modelo? Tem, tem. Você vai ter gente resistindo porque vem de uma cultura de casa, comando e controle. Então está acostumado com comando e controle. E aí vê essa nova forma de trabalhar como uma coisa invasiva. Então você vai ter que preparar a equipe também. A gente, quando fez um dos projetos que a gente fez, a gente assumiu com 3 grandes blocos.
Começamos fazendo coaching individual com a liderança, depois ensinamos a liderança a fazer, a alta liderança a fazer coaching nos gerentes. Aí os gerentes compraram a ideia, aí treinamos os gerentes, aí fizemos palestras para todos os subordinados dos gerentes. Fizemos oficinas de 2, 3 horas para trabalhar os casos individuais, porque tinha gerente que chegava e dizia assim, eu expliquei tudo para o meu colaborador. Quando ele sentou na frente, eu fiz a primeira pergunta, o homem congelou. Ele não está acostumado, trabalha aqui há 20 anos, ninguém nunca me perguntou coisa alguma. Então, como é que, né, me perguntam alguma coisa? Congela, mesmo com a palestra. Então, isso é um processo, é um passo a passo. Você está mudando de comando e controle para apoio e colaboração. Isso independe. Eu posso fazer um projeto de coaching individual com 2, 3 executivos da sua organização para ajudar eles a assumir uma nova posição, porque eles têm muito potencial. Isso é diferente de você criar uma cultura coaching dentro da organização. Eu estou aqui como coach externo, eu venho, faço uma intervenção, bota alguém da minha equipe, vai lá, faz uma intervenção, a pessoa cresce, se desenvolve, vai embora, acabou. Agora, você criar uma cultura em que o líder vai desenvolver a própria equipe, você vai ter os capangas da mudança. Você vai ter os impeditivos da mudança, você vai ter resistência. Então, você tem que primeiro preparar, você tem que ajudar as pessoas a entrarem nesse modo aqui, o modo querer. Ele precisa perceber que as vantagens, o que ele ganha, é mais valioso para ele do que o que ele perde. Porque tem uma perda, ele perde poder. Ele perde a satisfação do ego de ser o salvador da pátria, né? Você entra numa organização e o presidente vira para você e diz, não, porque aqui todo mundo trabalha muito. Eu chego às 8, saio à meia-noite, todo mundo trabalha muito. E ele diz isso com orgulho. Abre mão disso. A gente está falando de ego, a gente está falando de bolso, está falando da carteira de dinheiro dele. Ele acha que ele ganha bem porque ele é o salvador da pátria. Na hora que ele não for mais o salvador da pátria, não vão precisar mais dele. Então, resumindo, os líderes e coaches internos treinados por um programa acreditado, colaboradores que valorizam e têm a oportunidade de querer coaching, e o coaching tem um item de orçamento dedicado. Queria falar um pouquinho do que a Profit faz. A nossa filosofia é que a gente tem metodologias, a gente tem experiências, mas por melhor que seja a nossa experiência e a nossa metodologia, ela precisa ser adaptada à cultura da sua organização. Eu não posso tirar um projeto da prateleira e implantar ipsis literis na sua organização. Não vai dar certo. A gente tem alguns programas. A gente tem o programa de coaching individual e a gente tem programas de treinamento e coaching em grupo com temas, por exemplo, liderança, do feedback à transformação. A gente está trabalhando aí essa mudança do chefe para o líder coach. A gente tem programas de gênero, protagonismo feminino. A gente tem formação de BP, ou seja, eu formo toda a sua estrutura de business partner para ser o coach interno. Então, a gente trabalha com elas, qual é o papel, em que horas que ela vai assumir que papel e como que ela vai assumir esse novo papel, e necessidade de mudança cultural, não só de liderança, comando e controle, mas como outras mudanças de cultura, em que o coaching entra como apoio. Que a gente tem formação de coaches profissionais, tanto turmas fechadas quanto abertas, diversas empresas vêm formando seus colaboradores através dos nossos programas, tanto nas turmas fechadas
quanto nas abertas. Os nossos programas são em 2 módulos, o módulo especialista e o módulo profissional. Todos os 2 módulos têm mentoria, todos os 2 módulos têm feedback, e eu faço turmas de no máximo 10 pessoas, via Zoom. E eu coloco alguns ex-alunos para nos apoiar aí nas práticas. Os alunos aqui presentes já se sintam convidados para a próxima turma, podem fazer uma visita ou para participar do programa como monitor. Nossa, muito obrigada. E eu queria convidar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, expor ela aqui, podem entrar em contato, tem aí meu e-mail, meu telefone, vocês podem entrar em contato, eu tenho o WhatsApp, a gente marca uma meia hora para você falar sobre a sua organização, para a gente entender como é que eu posso te ajudar, sem compromisso nenhum, né? Para você se sentir absolutamente à vontade. Eu quero agradecer a vocês pela confiança, por estarem aqui comigo hoje e avisar vocês que a gente tem mais 2 palestras aqui na ICW, então inscrevam-se, participem, vamos nos ver de novo, tá bom? Um Tá abraço a bom. todas, Muito obrigada. Obrigada. obrigada, tchau, tchau. Tchau.